Glória a Deus, eu vos cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, que esta paz, ela viva e reine em nossos corações, aleluia. Glória a Deus. Neste momento, já quero entrar fazendo uma breve oração para transmitir a mensagem da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todos, aleluia, que possa chegar, aleluia, que Deus venha vos abençoar nessa noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus soberano e eterno Pai, Deus querido, Deus santo, nessa noite, ó Pai, Jesus querido, eu quero te pedir, Senhor, perdão das minhas falhas, perdão dos meus pecados, perdão, Senhor, aleluia, pelos meus atos, pelos meus feitos, Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome. Que nessa noite o Senhor venha, Senhor, falar uma vez mais conosco. Uma vez mais o Senhor venha falar, ó Pai, aleluia, através da tua palavra, através, ó Pai, desta mensagem, Senhor Jesus, que iremos transmitir, ó Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente nessa noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, Senhor Jesus, ó Pai. E nessa noite, Senhor, venha operar, Senhor, milagre. Meu Deus e meu Pai, eu quero profetizar em teu nome, Senhor. Aleluia, que grandes coisas acontecerá. Que grandes coisas, Senhor, o Senhor fará. Aleluia, glória a Deus. Pelas nossas vidas, pela vida, Senhor, do teu povo, pela vida, Senhor, do teu servo, pela vida, Senhor, daquele, Senhor Jesus, ó Pai, que há de vir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, pela vida de cada ouvinte, aleluia, da palavra do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Que barreiras nessa noite, aleluia, estite, Pai do Senhor, glória a Deus, varoa, Pai do Senhor, varão, aleluia, Deus os abençoa. Era para mim estar trazendo a live às 8 da noite, aleluia, mas eu tive, aleluia, um compromisso para levar os meus filhos, aleluia, na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, onde teve um culto para as crianças, louvado seja Deus, acabei de chegar, glória a Deus, e vou estar trazendo a mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Você que está chegando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa noite, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero estar orando, aleluia, glória. O que foi, filha? Oi? Glória a Deus, já quero estar orando, aleluia, glória a Deus. Estarei, aleluia, trazendo, aleluia, a mensagem. Deus, já quero estar trazendo a mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Gislaine, boa noite na paz do Senhor Jesus, glória a Deus, seja bem-vinda, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, não faço live essa hora, glória a Deus, mas acabei de chegar da igreja, aleluia, onde fui levar meus filhos para, aleluia, o culto das crianças, você que está aqui, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, irmã Gislaine. Senti suas faltas nas lives, glória a Deus.
Ainda bem que você está aqui, seja bem-vinda. João Miguel, a paz do Senhor Jesus para todos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, com licença aqui, 11 minutinhos, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmã Gislaine, paz do Senhor, a paz do Senhor. João Miguel, paz do Senhor. Jaqueline, a paz do Senhor. Varoa, Canela de Fogo. Glória a Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, hoje vou ser bem breve. Aleluia, não vou tomar muito tempo, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração e conceder. Aleluia, nessa noite, glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Cordeiro. Aleluia, que foi morto e reviveu. Aleluia, está à destra do Pai. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, ó Pai. Deus de poder e de graça, queima todo o mal. Repreende, Senhor Jesus, todo obra maligna, Pai, aleluia, nessa noite, a glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai que está no céu. Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Cordeiro de Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Amém, aleluia, louvado seja o nome da Sumara. A paz do Senhor, serva de Deus. Aleluia, Canela de Fogo. Eita glória. Oh, povo de Deus, povo abençoado, aleluia. Gente, vamos estar orando, aleluia, louvado seja Deus. Deus de poder, Deus de graça, Deus poderoso, Deus amado, aqui eu apresento, Senhor Jesus, os teus servos, as tuas servas, Senhor Jesus, ó Pai, nas tuas mãos. Eu apresento, Senhor Jesus, esta live, venha tomar direção, Pai. Deus querido, Deus amado, venha falar, Senhor Jesus, com nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento o Cordeiro de Cristo, a vida espiritual do teu servo. Deus querido, Deus amado, Pai, vai de encontro, Senhor Jesus, ó Pai, a vida dele. Vai de encontro, Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, vai renovando as forças. Vai jogando por terra, Senhor Jesus, toda a barreira. Meu Deus e meu Pai, da vida do teu servo, Pai. Aleluia. Opera o milagre, Senhor, na vida, Senhor Jesus. Ó Pai do teu filho. Deus poderoso, Deus glorioso, estenda as tuas mãos de poder. Deus de poder e de graça. Opera o milagre, Senhor Jesus. Ó Pai, é que eu te peço. E já te agradeço, te apresenta, irmã Sumara, glória a Deus, Lindomar, glória a Deus, aleluia, se apresenta, irmã Gislaine, eu apresento cada vida, Senhor Jesus, que aqui está, e os demais que o Senhor irão enviar. Espírito Santo, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que eu te peço, já te agradeço, Pai, aleluia, vai dando força espiritual para o teu povo, dá força, Senhor Jesus, ó Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo, Senhor, a atravessar, ó Pai, as barreiras. Ajuda o teu povo, Senhor Jesus, ó Pai, aleluia, glória a Jesus, vencer, ó Pai, aleluia. Ajuda o teu povo, Senhor, a caminhar. Ajuda o teu povo, Senhor Jesus, ó Pai, aleluia. Ó Deus, opera um milagre nessa noite. Deus querido, Deus amado, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha sustentar o teu povo, Senhor. Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa, meu Pai, aleluia,
fazer um milagre nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai de encontro a cada família. Eu apresento os adolescentes, eu apresento as crianças, eu apresento os esposos, eu apresento as esposas, Senhor Jesus, ó Pai. Eu apresento este lar, Senhor Jesus, ó Pai, a qual, Senhor Jesus, ó Pai, está passando por dificuldade. Meu Deus, esse lar, meu Pai, aleluia, que se encontra o seu pai ou a sua mãe desempregado. Espírito Santo, eu venho te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha operar um milagre, Senhor Jesus, ó Pai, aleluia. Na vida, na casa, no lar, entra no celeiro, Senhor, joga o migrador, cortador, destruidor, devorador por terra nessa tarde, nessa noite, nesta manhã, aonde esta live chegar, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido, aleluia, varão e varoa, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, eu convido você para entrarmos na palavra do Senhor, glória a Jesus, que está, aleluia, em Números, aleluia, capítulo 12, verso de número 10, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória, amém. É o avental é que eu cheguei da igreja. É que eu cheguei da igreja, era para mim ter trazido a live às 8, aleluia, glória a Deus, eu cheguei agora, aleluia, glória, do jeito que eu vim do culto, aleluia, eu falei, vou trazer a live, porque o meu compromisso é com Deus, aleluia, e com vocês que estão do outro lado, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, mas já com bata ou sem bata, aleluia, é só a mesma pessoa. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É que vocês já estão acostumados de ver eu com a capa, né? Glória a Deus. Mas quando eu saio, que eu vou para o culto normal, eu estou sem capa. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes vocês vão me pegar aqui sem a capa, amém? Glória a Jesus, aleluia. Não acho estranho. Louvado seja o nome do Senhor. A glória a Jesus, então vamos para a palavra do Senhor nessa noite, vamos ser breve, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que está em número 12, verso de número 10, que fala. E a glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, verso de número 9. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com licença aqui. Gaze, Pai do Senhor, varoa. Com licença aqui, gente, só um pouquinho, porque eu tenho criança chamada aqui. Seu ali, calma aí que eu já volto. Povo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pai do Senhor, varão, Alex, aleluia, glória a Deus. Gente, você que está chegando, aleluia, compartilhe a live, deixe seu like, amém? Glória a Jesus, aleluia. Então vamos lá para a palavra do Senhor, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, que se encontra em Números 12, verso de número 10, que fala, vamos ver o que o Senhor tem para nossas vidas hoje, glória a Jesus. Que fala assim, e a nuvem se... Verso de número 9. E assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou-se
de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa com a nuvem. Olhou Arão, aleluia, para Miriam e viu que estava leprosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para entendermos o termo da palavra do Senhor, glória a Jesus. Para entendermos o termo da palavra do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, glória a Jesus. Sabemos que o Senhor chamou a Moisés. Moisés para estar, aleluia, à frente de um povo, aleluia, glória a Deus, tirando ali das mãos de Faraó do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Falou com Arão e Miriam. Aleluia. Eram os 3 irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Só que, glória a Deus, Moisés, ele tinha um problema. Aleluia, glória a Deus. Moisés, ele era gago. Para falar, ele não conseguia expressar. Porque, aleluia, ele era complicado sair as palavras da tua boca. Não vou pegar, não. Mamãe tá ocupada, tá bom? Então, glória a Deus, Deus colocou o seu irmão Arão, aleluia, para, aleluia, estar junto com Moisés, glória a Deus, aleluia. Com licença, igreja, eu vou terminar a live, sei que hora, mas eu vou terminar. Presta atenção. Oh, Jesus. Gente, hoje está complicado, viu? Glória a Jesus. O Senhor venha dar vitória. Glória a Deus. Então, sabemos, aleluia. Vocês que já me conhecem sabem que eu tenho criança, aleluia. É complicado fazer live com criança. Mas a palavra do Senhor vai ser pregada. Glória a Jesus. Então sabemos que Deus chamou Arão. É Arão? É Arão? É Arão, igreja? Eu nem sei se é Arão. Oh, Jesus. Não é Abraão, não. É glória a Jesus. Arão, né? É Arão. Isso mesmo.
aleluia, para, aleluia, estar mais Moisés, porque Deus recebia a mensagem, Moisés recebia a mensagem, aleluia, glória a Deus, de Deus, e ele transmitia para o seu irmão, para que ele pudesse passar para, aleluia, glória a Deus, o rei do Egito, Faraó. Louvado seja o nome do Senhor, porque Moisés ele tinha dificuldade para expressar, porque ele tinha um problema de gaguez, né? Louvado seja Deus. Então ele recebia a mensagem de Deus, falava com Arão, Arão transmitia para, glória a Jesus, o rei, aleluia, glória a Jesus, Faraó. Por quê? Arão estava, aleluia, louvado seja Deus, no lugar de profeta. Aleluia, glória a Deus. Deus escolheu Arão como profeta. Aleluia, glória a Deus. E Moisés, aleluia, um líder daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aí, Moisés já era casado, né? E Miriam e Moisés, eles falaram da esposa de Moisés, não sabemos se era por causa da cor, aleluia, não sabemos o porquê. E Moisés tinha um seu sogro chamado Jetro, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, a qual ele foi ao seu sogro e pediu conselho. E o seu sogro, como sacerdócio, ele aconselhou a Moisés, coloca sacerdote, coloca líder, coloca pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Não fica com uma carga sozinho, para que administra, aleluia, a liderança junto contigo, porque é muita gente para você tomar conta sozinho. E nessa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Miriam, ela ficou insatisfeita, ela ficou chateada, porque, aleluia, em vez dela, de Moisés ir até Arão e ela e conversar entre os três, aleluia, já que os três estavam, aleluia, na frente da obra do Senhor, aleluia, glória a Jesus, ela, aleluia, preferiu falar do teu irmão, aleluia, do servo do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa com a nuvem, olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Aleluia, porque quando Miriam pegou e chamou Arão, Arão, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Moisés foi pedir conselho para o sogro dele e ele não chamou a nós. Não basta essa mulher que ele já tem, né? Que ele casou, que parece que eles não gostavam da esposa de Moisés. Aí Miriam pegou e soltou tudo que ela tinha para falar para Arão, né? Será que não tem um outro profeta que Deus possa usar, que Deus possa falar, que só pode falar por Moisés? É só por Moisés que Deus fala? É só com Moisés que Deus fala? Aleluia. Será que não tem outra pessoa aqui que Deus também pode falar? Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus estava a escutar. Deus estava ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que Miriam estava... Miriam foi uma contendeira. Miriam foi uma espécie daquelas pessoas que faz uma panelinha. Louvado seja Deus. E Arão, por dar ouvido à sua irmã, ele não falou, mas ele ouviu. Então ele fez parte. Mas quem foi castigada foi Miriam. Foi Miriam que foi castigada, porque, aleluia, quando Deus viu isso, chamou, venha cá, Moisés, venha cá, Arão,
Vem cá, Miriam, eu quero os 3. Aleluia, porque quando, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor viu essa barbaridade. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor viu essa barbaridade, o próprio Deus denunciou Miriam, o próprio Deus, aleluia, denunciou, sabe por quê? Porque ela foi contendeira, ela levantou, aleluia, uma panela de fofoca, e Deus não se agradou. Sabe por que Deus não se agradou? Porque Deus não aprova que eu e você, aleluia, se levanta contra o servo ou contra uma serva de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, aleluia, falou, aleluia, glória a Deus, aleluia, na cara de Moisés, aleluia, para os 3. Aleluia, mas quem foi punida foi Miriam que foi punida. Aleluia, Arão, aleluia, ele não foi punido por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas Miriam foi punida. Na mesma da hora, o Senhor deixou ela leprosa. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que quando, aleluia, louvado seja Deus, alguém se levantar contra a tua vida ou contra o teu ministério, aleluia, glória a Deus, você até não pode nem saber, ou até fingir que não está sabendo, que nem Moisés. Moisés, ele sabia que Miriam tinha falado parão dele, tinha falado mal dele, tinha falado da tua esposa, tinha falado da tua casa, louvado seja Deus. Mas Moisés, ele preferiu ficar em silêncio e deixou para Deus agir. Mas ele não sabia como que Deus ia agir. Deus puniu Miriam severamente. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ela se levantou, não contra o irmão, mas contra o servo, aleluia, de Deus. Porque o Senhor falou o quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois isso, Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Aleluia, glória a Deus. Arão, ele viu que eles tinham errado na presença do Senhor. Eles viu, aleluia, glória a Jesus, que eles tinham pecado. Aleluia, que eles tinham falado, aleluia, não de Moisés, aleluia, eles tinham falado do homem de Deus. E olha que foi muito sério, eles tocou no ministério de Moisés. Quando eles abriu a boca e falou assim: será que não tem outra pessoa a qual Deus pode falar, que é só por Moisés que o Senhor fala, é só ele que Deus usa? Então isso é sério. Miriam tocou no ministério, Miriam tocou, aleluia, na unção que tinha sobre Moisés. E quando, aleluia, louvado seja Deus, alguém levanta contra a tua vida, contra o teu ministério, aleluia, ele não está se levantando contra ti, ele está se levantando contra o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Então o Senhor puniu, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, verso número 12. E não seja ela como uma morta que sai do ventre da sua mãe. A metade da sua carne já está consumida. Louvado seja o nome. Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Arão falou, aleluia, glória a Deus. Aleluia, que aquilo não acontecesse com Miriam, porque ela estava como uma pessoa que tinha acabado de nascer, como uma pessoa que tinha acabado, como uma criança que acabou. Dá para ele, filho.
de sair do ventre da mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E a placenta, aleluia, onde fica o bebê, aleluia, glória a Deus, que se espudece, que não presta para nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele comparou, aleluia, Miriam com uma placenta, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, que não serve para nada. Glória a Jesus. Então, Pai do Senhor, profeta Luiz, Deus abençoe, varão. Glória a Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou sobre isso. Aleluia. Não seja minha irmã como um morto. Aleluia, que acabou de nascer, está como um feto. Aleluia, está como uma placenta que já não presta, está podre, já está estragada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E saindo do ventre da sua mãe, metade da sua carne já estava consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. E disse-lhe o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado? Glória a Jesus, aleluia, envergonhada. 7 dias esteja fechada, 7 dias fora do arraial, e depois a recolherei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segredo, aleluia, de Moisés era que Moisés era um homem muito bom de coração. Moisés, ele tinha um amor muito imenso. Aleluia, glória a Deus. Maria, profeta Luiz, Maria Cristina, profeta Luiz, porteiro Cristino, Cristo, aleluia, glória a Deus. Então Moisés, ele tinha um coração humilde. Ele tinha um amor, ele tinha piedade. Então ele orou. Quando Arão falou: não seja minha irmã desse jeito, eu sei. Arão, ele viu, ela pecou, eu também errei. Eles reconheceram o erro. E quando eles reconheceram o erro, ele pediu perdão para Moisés. E falou: Moisés, fala tu com Deus. Porque ele não falou assim, ó, pede para alguém, ou eles mesmos falou: Deus, não, fala tu, Moisés, com Deus. Fala tu com Deus, aleluia, para que cure ela. Nós erremos, nós pecamos de se levantar e falar contra o ungido de Deus, porque Miriam, ela tocou no ministério, gente, de Moisés. Não é brincadeira você tocar no ministério. Sabe o que é tocar? Aleluia, profeta Luiz. Glória a Deus, aleluia, Líria. A paz do Senhor, varoa, glória a Jesus. Glória a Jesus. Sabe o que é você tocar no ministério de uma pessoa? Aleluia, você olhar para aquela pessoa, aleluia, e olhar para outra pessoa e chegar com fofoca: fulano, aleluia, olha, fulano é assim, Deus só fala com ele, só ele ou ela que é cheio de Deus, só ela que canta bem, eu não vejo graça nisso. Isso é tocar no ministério da pessoa. Você não está tocando na carne da pessoa, você está tocando naquilo que o Pai derramou sobre a vida daquela pessoa. Isso é muito sério. Então, quando Miriam falou bem assim: será que não tem outro profeta aqui? Não tem ninguém que Deus possa falar? Que é só com Moisés? Porque a ira, a raiva, o rancor, o ódio entrou no coração de Miriam. E nós não podemos deixar que isso, irmã Janaína, entre. Aleluia. E quando Miriam tocou
não foi em Moisés, mas sim no ministério, porque ela falou assim, será que Deus não pode usar outra pessoa, que é só por Moisés que ele fala? Aí Deus se levantou do trono e chamou, vem cá, dona Miriam, vem cá, Arão, vem cá, Moisés. Você não vai fazer nada não, mas eu vou fazer. Assim, 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 assim. O próprio Deus denunciou para Moisés o que eles tinham feito. E puniu severamente Miriam. E nós sabíamos que quem pegava lepra, eles morriam, eles tinham que sair do arraial, eles tinham que ficar longe. Aleluia, porque era uma doença terrível, levava à morte. E ela ficou leprosa. Mas a humildade de Moisés, o segredo da minha vida e da tua vida é orar pelos nossos adversários, é orar em favor daqueles que se levantam contra mim, contra a tua vida. Às vezes alguém olha assim para mim, olha para você e fala assim, isso aí é nada não, isso é fogo de palha. Isso aí é nada não. Isso aí não... Deus, ele vai envergonhar e vai mostrar que não é fogo de palha, é fogo do Espírito Santo. Porque quando Deus levanta, ele levanta. Agora, quando Deus não levanta, não levanta. Aleluia, glória a Deus. Quem é que vai barrar a obra do Senhor na minha e na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então o próprio Deus denunciou porque Miriam tocou, aleluia, glória a Deus, no ministério de Moisés. E Moisés, pela sua infinita bondade e misericórdia, orou ao Senhor e Deus a restituiu. O Senhor falou, leva ela lá para o arraial, deixa ela 7 dias lá, deixa ela 7 dias fora do povo, porque ela tem que cumprir as regras. Então foi uma vergonha ali, né, para ela, né? Glória a Deus, aleluia. Então depois de 7 dias, ela voltou, né? Glória a Jesus. E a sua carne já estava consumida. E disse o Senhor a Moisés, glória a Jesus. O 15, assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então, eles iam, glória a Deus, dar continuidade. Mas por causa dessa obra, do que aconteceu, eles teve que esperar completar os 7 dias para ela se purificar daquela lepra e eles dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, depois o povo partiu para Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jacó, aleluia, teve aquele sonho, aleluia, daquela escada que subia e descia os anjos, aleluia. Eles foram parar lá onde Jacó esteve. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está passando por isso, se você sabe que alguém está tocando no teu ministério, só entrega nas mãos de Deus. Só entrega para Deus, porque o próprio Deus vai fazer. Irmãos, isso é sério. Isso não é uma brincadeira. E Moisés... E Moisés, por ter seguido a orientação do seu sogro, Jutro, glória a Deus, que ele nomeou os juízes para ajudá-lo na condução do povo, sem consultar Miriam e Arão, o que deixou enciumados. Então a ira, a revolta, louvado seja Deus. Dá licença aqui, igreja, um pouquinho.
Glória a Jesus, aleluia, gente. Deus de poder e de graça. Tira do Bluetooth aí, filho, para sair da caixa, senão vai sair o som. Glória a Deus. Então, isso é muito sério, gente, tocar no ministério de alguém. Jamais eu posso chegar aqui e tocar no ministério da irmã Lília, do porteiro de Cristo, da Ana Lúcia, falar assim, se a irmã Lília, por exemplo, dá um exemplo, ela rege o coral, e eu falar assim, essa regente aí, isso aí rege nada, não, isso aí não... Isso aí, olha, Deus não tá com essa pessoa, não. Gente, aí eu tô tocando no ministério da irmã Lília. E se acha que Deus não vai cobrar de mim, vai ser uma punição severa. Gente, é tão sério. Eu já vi casos de pessoa descer a sepultura por ter tocado no ministério de alguém. Falar assim, essa pessoa aí, Deus não tá com ela, não. Deus não tá com ele, não. Esse pastorzinho, né? Tá, essa cantorinha de nada. Isso só quer se amostrar, isso aí. Gente, é uma coisa terrível. Essa regente, essa mulher do circo de oração, isso aí, meu... Gente, você está tocando no próprio Deus. Você está tocando no próprio Espírito Santo. Então, Deus está trazendo essa palavra aqui para, aleluia, glória a Deus, para alertarmos. Tem gente assim ou não tem? Tem, irmão. Eu já vi pessoas, olha, a irmã da minha mãe na fé, um dia ela vai contar ainda para você, ela contou para mim que ela morava lá no Paraná. E a filha da minha mãe na fé, ela mora aqui em Campinas, e ela tem um dom de louvar, louva lindo. E essa mulher é incrédula, né? Essa tia da irmã da minha mãe na fé. Aí ela falou assim, ligou um dia para ela e falou assim, cadê a fulana, aquela cantorinha de tal? E disse que descascou com a filha dela. Aí disse que o filho dela estava do lado e falou assim, gente, por que minha tia tá falando da minha mãe? Ela nem conhece minha mãe. Ela tocou, irmãos, no ministério da moça. Aí o menino contou para a mãe dele. Aí disse que foi para a igreja, o Senhor revelou. Olha, a pessoa que tocou em ti, não tocou em ti, tocou no teu ministério. Conta dentro de 7 dias, porque a sepultura já está aberta. Irmão, foi uma coisa assim, durante 7 dias, a minha mãe na fé disse que a irmã dela, irmã dela, glória a Jesus, ajeita aqui, João, desceu a sepultura, porque tocou no ministério de alguém, aleluia, escolhido por Deus. Eu não posso tocar no ministério do pastor, eu não posso tocar no ministério de outra obreira, eu não posso tocar em quem está regendo. Falar mal, isso é trazer a ira de Deus. Glória a Deus, quanto concorda comigo? Glória a Deus, foi por isso que Miriam ficou leprosa. E ela só não morreu porque Moisés, aleluia, orou. E Arão se arrependeu amargamente. Senão ela teria morrido de lepra. E muitos outros casos que eu já vi que pessoas desceram à sepultura. Aleluia, por tocar no ministério de outra pessoa. Jamais eu posso tocar aqui no ministério do Jugo, glória a Jesus, Raliana, Railda. Eu não posso chegar e falar assim, olha, a Railda, olha, Deus não está com ela, não. Ela não sabe fazer nada, não. Deus não está na vida dessa mulher, Deus não está na vida deste homem. Entendeu? Então é sério. Deus só fala com ele. A pessoa só fala com ele, Deus só fala com ele. Será que não tem outra pessoa, não, que Deus possa usar, que é só ele? Ô, Micael, desça daí. Desça daí. Desça. Então, isso é tocar no ministério de alguém, porque Deus falou na tua palavra, olha, eu falo do jeito que eu quiser e falo como eu quero. Se for para mim se revelar alguém, eu venho em sonho
e me revelo a ele, passo a mensagem, aleluia, passo em visão. Mas com o meu servo, aleluia, Moisés, é diferente. É diferente o que eu tenho com ele. Com ele, eu falo boca a boca, face a face, cara a cara. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o que Deus tem comigo é comigo. O que Deus tem contigo é contigo. Com cada um de nós, ele tem uma diferença, um elo diferente, um segredo diferente. Eu tenho um segredo com Deus. Você também, irmã Lília, tem um segredo com Deus. Irmã Vanessa, você tem. Irmã Gislane, se estiver aqui, também tem um segredo. O profeta Luiz também tem um segredo. Aleluia, glória a Deus. Diferente. Jude também tem um segredo diferente com o Senhor. Eu não sei falar o nome direito. Oficial, aqui 3. Glória a Deus. Janaína Tavares também tem um segredo com Deus. A maneira que Deus vai se revelar para a irmã Lília é de um jeito. Para a irmã Janaína, de outro. Para mim também, a Kaylee. Então, Deus, ele tem para cada um jeito diferente de se revelar. Aleluia. Não cabe a mim ou a alguém questionar a maneira que Deus usa ou a maneira que Deus fala. Nem todo mundo fala em línguas. Eu não falo em línguas estranhas. Porém, eu tenho o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho o dom da revelação. Eu tenho o dom de visão em sonho. Glória a Deus. E tenho o dom da profecia. Glória a Deus. Por isso que vocês não me veem falando em mistério. Porque eu busquei, viu, gente? Não foi falta de buscar, não. Mas Deus não me agraciou, não, com dom de mistério de língua, não. Eu até hoje ainda espero ainda ser batizada com línguas estranhas, né? Dos anjos. Eu quero muito, mas até hoje Deus não me concedeu. Não sei se ainda vai me conceder. Mas ele me agraciou em outros dons. Né? Ele me agraciou no dom de louvar. Gente, eu louvo hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Porque a minha voz era assim, nha, 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 que eu falava assim, Jesus, eu nunca vou cantar. Aí eu fui, irmã Janaína, para uma vigília. Fui para uma vigília, louvado seja Deus. Nesse dia eu caí assim, ó, no plano, meu joelho rasgou a carne. Cheguei na vigília, aí o Senhor aperfeiçoou minha voz. Aí eu senti muitas dores nas cordas vocais, para me engolir, para me tomar água, para me se alimentar. Gente, eu sofri muito. Porque Deus, ele aperfeiçoou a minha voz. Eu tinha voz, mas a minha voz era bem fininha, era horrível. Eu mesmo não tinha coragem nem de abrir a boca para cantar. Então, o Senhor me aperfeiçoou. Então, eu não louvo, eu adoro. Eu sou adoradora de Cristo. Eu adoro a Deus, eu amo louvar. Aleluia, glória a Deus, toda a honra e toda a glória para ele. E ele me agraciou também para trazer a mensagem, mesmo sem saber ler, mesmo sem leitura, sem estudo, que eu não tenho estudo. Louvado seja Deus, o Senhor, ele me concedeu o dom da pregação. Aleluia, glória a Deus. O dom do louvor, da profecia, da revelação. Aleluia, glória a Deus. E de visões. E quando eu deito assim, que eu fecho o olho, se o Senhor quiser passar alguma coisa, ele passa e eu vejo. Até de olho aberto também eu vejo. Aleluia. Mas é quando Deus quer mostrar ou falar. Aleluia. Jamais eu posso falar algo que não é de mim. Aleluia. Só que o dom de línguas, o Senhor, ele reteu de mim. Eu busquei tanto, gente, que eu me cansei. Eu busquei, eu falei, vou deixar quieto. Eu fiz propósito e busquei nada, gente, nada. Eu falei, acho que Deus não quer me batizar com línguas estranhas, não. Oh, glória a Jesus. Então é por isso que vocês não me veem falando em mistério. Aleluia. Mas eu tenho o Espírito Santo. Gente, eu sou perseguida até por não falar em línguas. Você acredita? Alguém já falou para mim que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em mistério. Aleluia, glória. E na palavra do Senhor fala, glória a Deus, que a pessoa que fala em profecia, ele é maior do que aqueles que falam em língua, né? Porque a língua, ela edifica a si próprio. E quem tem o dom da profecia, que está hoje raro o povo falar, o povo acreditar. Gente, eu já passei muita prova por
Quando Deus me usava na profecia, o povo não acreditava. Gente, era coisa terrível, terrível, terrível. Mas para a glória de Deus eu passei e venci todas, porque não é fácil. Porque quando o Senhor ele toma a tua boca em profecia, ele fala tudo que precisa falar, como se eu estivesse conversando com vocês. Entendeu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa foi a mensagem, essa foi a palavra, louvado seja Deus, vocês me perdoam, que era para me ter trazido às 8, mas eu fui levar minhas crianças para o culto das crianças, mas falei, quando eu chegar eu vou trazer a live, eu sei que já está tarde, mas todos que deixaram o like, todos que participaram dessa pequena palavra, aleluia, porque cada dia o Senhor ele me dá uma palavra para trazer aqui, aleluia, nem todo dia é porrada, né, gente? Nem todo dia é salgado, né? Um dia o Senhor traz espinho, outro dia ele traz rosa, né? Mas é bom. É assim que a gente tem que ser, gente, na presença do Senhor. Então, essa é a palavra, gente. Que o Espírito Santo do Senhor, ele venha falar mais no teu coração, que você venha ter hábito de ler a Bíblia, de meditar, de comer a palavra de Deus, de orar, de ter comunhão com o Senhor. Hoje eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor revele a palavra para me trazer sexta-feira, porque segunda eu já tenho o ensino que eu vou trazer aqui. Aí fui separar todas as palavras, anotar os versículos, e eu gosto de deixar tudo organizadinho, né? Aí eu fui orar, falei assim, porque quarta-feira a missionária vai chegar na segunda, então quarta-feira ela vai trazer a live, aí eu vou estar junto com ela, ajudando, auxiliando, né? Mas a live da quarta sempre é ela que traz, né? Eu trouxe na outra quarta porque ela não pôde trazer, né? Comparecer. Então, eu peguei e fui orar ao Senhor, e o Senhor me trouxe uma palavra, gente, a palavra de sexta-feira, gente, vai ser maravilhosa, vai ser uma benção. Quando o Senhor trouxe na minha mente, que ele traz assim, não pelos nomes, porque eu não consigo decorar livros, versículos, nada. Ele me traz assim as revelações sobre as passagens. Aleluia. A mesma coisa com a missionária Fabiane. E aí ele me trouxe uma passagem e eu vou trazer essa passagem. Gente, sexta-feira não vai ser porrada. Sexta-feira vai ser uma palavra maravilhosa que vai encher o teu coração, vai encher a tua vida e vai te dar força, vigor para você lutar, né? Para você trabalhar na obra de Deus. Então vai ser uma palavra assim, sabe, gente? Vai ser uma palavra maravilhosa. Nem todo dia Deus manda porrada, né? Salgado, né? O Senhor, ele manda espinho, ele manda flores também, né? Então é isso, e eu gosto de fazer o que Deus manda, porque sempre que nós obedecemos a voz do Senhor, fazemos como o Senhor quer, ele tem de abençoar, porque eu não sei a tua necessidade, mas o Pai sabe, porque não adianta eu abrir a palavra aqui, eu vou ler aqui uma palavra em Mateus, em João, e disso, daquilo, e não é a palavra que você está precisando. Às vezes, por causa de uma alma, o Senhor manda, troca as mensagens, troca a palavra, né, não? Irmã Sumara, varoa, glória a Deus, Janaína, porteiro cristiano, porteiro de Cristo, glória a Deus. Amém, vou estar orando sim, varão. Obrigado, Gê. Vai profetizando aí, vai profetizando. Safira, vai profetizando, Safira, eu recebo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Keile. Vou estar orando sim por você. Então, esta foi a palavra, gente. Aleluia. Não toque no ministério de ninguém, aleluia, glória a Deus. E se alguém tocou no teu ministério, tu pode aprontar que Deus, ele vai, aleluia, chegar na pessoa. Ou a pessoa vai chegar em você e vai ter que pedir perdão, ou Deus vai botar aquela pessoa no leito da enfermidade e vão mandar te chamar e tu vai ter que ir lá, ó, colocar tuas mãos e orar e vai profetizar e vai abençoar, entendeu? Olá, tem pessoas que Deus faz descer mesmo a sepultura.
Entendeu? Mas tem pessoas que Deus permite que nós vamos lá e oramos pela pessoa. Por quê? Porque ele ou ela tocou. Amém? Então, que vocês venham aprender do Senhor. Glória a Deus, vou orar por vocês, vou orar pelo irmão Kenley. É difícil eu falar, gente. Não me leve a mal de eu não falar direito, gente. Tem nome que eu não sei nem falar, meu Deus do céu. Eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Deus querido, Deus, olha, todos que deixaram o like, Deus os abençoa. Amém? A irmã Vanessa colocou Keile. Não é Keile, é Keile. Keile, Jesus, é Keile. Senhor, vai de encontro, Keile. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, ó Pai, a necessidade do teu filho, do teu servo, Pai. Aleluia, se é a área sentimental, Senhor Jesus, ó Pai, financeira, espiritual. Meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Jesus. Que o Senhor possa entrar na vida dele, restaurando, libertando, curando, transformando, Senhor. E dando a vitória, Senhor Jesus, para esse jovem, para esse varão, para este homem. Deus querido, Deus amado, que o Senhor visita a família, visita. Se tiver esposa, visita os filhos, visita a esposa da Vitória, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que toda barreira, Senhor, venha cair da vida dele, Senhor, venha dar estratégia e sabedoria para ele vencer, meu Pai, este problema, Senhor, espiritual. Louvado seja Deus. Sabemos que quando nós passamos lutas espiritual, quem? Aleluia, eu vou te falar do que eu já passei. Antigamente, assim, 2, 3 anos depois da minha convenção, eu passava muita batalha espiritual. Onde eu saía assim, a minha cabeça ficava, nossa, meu Deus, tem hora que eu fazia assim, ó, eu vou enlouquecer. Aí tu sabe o que eu fiz? Eu venci na oração. Comecei a fazer propósito pela minha cabeça. Eu não sabia o que era. Mas eu falei, Deus, eu vou enlouquecer. Comecei a orar, jejuar, aleluia, para Deus me libertar da minha mente, das coisas que passavam na minha mente. É uma batalha travada espiritual, do que vem, das coisas espirituais. O Senhor, ele me ajudou a vencer. Eu aceitei Jesus em 2015. Eu fui liberta em 2020. Depois que eu comecei a orar, porque eu já não aguentava. Eu tava para bater a cabeça na parede, assim, gente, porque era terrível. Quando eu saía pra rua, menino, o que era de seta que vinha na minha cabeça, tinha uma hora que eu colocava a mão assim, eu falava assim, meu Deus, eu não falo isso, mas a minha cabeça, ela falava, a minha mente era terrível. Então, os pensamentos, a gente tem que ter uma mente limpa, purificada, e sabemos que a gente vai vencer na oração. Amém? Minha mãe, porque isso está acontecendo comigo. Amém, glória a Jesus. Amém, irmã Suzana? E todos vocês que estão com batalhas espirituais na mente, ora, faz propósito, jejum em favor da tua mente, em favor da tua vida, porque o mundo espiritual, ele é terrível, aleluia. Satanás, ele vem contra-atacar mesmo com nós, aleluia, glória a Jesus. Quando não era, irmã Suzana, irmã Rita, eu tinha pesador. Gente, eu tava assim, ó. Aí eu fechava o olho assim, ó. Parece que vinha uma coisa assim, me pegava assim, me puxava, colocava um peso aqui nos meus ombros, me apertava para baixo e me puxava. Gente, e tinha umas coisas terríveis. Eu tentava me acordar e nada, gente. Que terrível é o pesador, é demônio, gente. Era o demônio que lutava muito comigo. Aí eu via boi correndo atrás de mim, era velho me chamando, era velha me chamando, era tanta da coisa, gente. Para mim ser liberta foi um processo grande, porque os demônios lutavam demais comigo. E a pior luta que a gente passa é a luta espiritual, uma luta travada, e a gente só vai vencer orando, buscando a libertação da nossa vida. Glória a Jesus, amém? Povo de Deus, ficam todos com Deus, que o Senhor abençoe o lar de cada um, da irmã Rita, da irmã Suzana, da irmã Gislene, eu acho que ela já foi dormir, que já está tarde, né? Da irmã Sumara, que Deus venha dar uma boa noite para vocês. Glória a Deus, o porteiro, aleluia. Da Kenley, aleluia, glória a Jesus. Da Ângela,
de todos vocês que participaram. Ó, alguém que estiver do outro lado do mundo, porque a minha live, o YouTube está notificando que está chegando muito em Portugal. Glória a Deus. Então, povo de Portugal, Deus os abençoe pela tua participação, do Brasil, dos 4 cantos dessa terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus os abençoe. Amém? Eu não conheço vocês, mas o Espírito Santo conhece. Aleluia. Estamos aqui para aprender um com o outro. Eu estou para aprender com Cristo e passar para vocês para aprender, aleluia, com Cristo e continuar. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Ficam todos com Deus. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Gente, Deus os abençoe. Tenha uma ótima noite. Não esqueça de orar, hein? Não esqueça de orar. Quero ver todo mundo orando. Quero ver todo mundo orando, jejuando. Quero ver vocês, mulheres de fogo. Na hora que vocês arribar a mão assim, ó, o fogo no mundo espiritual sair, ó. Glória a Deus. Fogo queimar. Vocês colocar a mão assim sobre a pessoa que está doente e Deus levantar. Porque vocês é mulher guerreira, homens guerreiros, homens valorosos, mulheres valorosas, jovens valorosos, adolescentes valorosos na presença do Senhor. Idosos valorosos, porque tem idosos aqui também, vocês também. A palavra de Deus fala que vocês vão ser como uma criança, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus ama a todos vocês. Vai meu abraço. Boa noite, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Ore por mim, varou Deus. Amém, glória a Deus. Bianca, Senhor, visita a Bianca, Senhor Jesus, ó Pai, onde ela estiver, visita a saúde, Pai. Joga por terra todo mal-estar, Senhor Jesus, ó Pai. Jesus querido, queima as enfermidades, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, e o abençoa. Gente, eu queria poder orar assim, ó. Se vocês fizessem uma fileirinha, eu ia passar 1 hora orando por cada um. Glória a Deus, apesar que não dá para mim ficar orando por um, porque é muita gente, gente. Mas o Senhor, Ele vai alcançar cada um de vocês, amém? Aonde a minha mão não alcança, mas através da oração tem alcançado. Amém? Deus os abençoe, um grande abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. O que for, meu filho?